Olá, vamos para a nossa aula resumo sobre análise de alimentos, aula número 2. Eu sou a professora Stephanie Meyer e apresento para vocês, então, a ementa da disciplina. Vamos aprender sobre o estudo da química e da bioquímica dos alimentos, verificando suas propriedades químicas e transformações, bem como o metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, vitaminas e sais minerais. Vamos aprender também sobre as reações químicas e enzimáticas que ocorrem durante o processamento e armazenamento dos alimentos, lembrando que é muito importante armazenar ele sob altas temperaturas ou baixas temperaturas, então esse alimento normalmente ele vai ser conservado, evitando então com que micro-organismos venham se proliferar nesses alimentos. Vamos aprender sobre as alterações bioquímicas que acontecem após a morte dos mamíferos, aves e peixes e como isso contribui para a qualidade alimentar. Vamos verificar também sobre a microbiologia dos alimentos, sobre quais seriam então os micro-organismos envolvidos nos processos de contaminação e deterioração das doenças que são vinculadas pelos alimentos. E por fim, vamos aprender tanto a parte do controle da qualidade, bem como as técnicas para conseguirmos detectar os micro-organismos. O nosso objetivo em geral é promover o conhecimento dos métodos de análise dos alimentos e também apresentar para vocês as biomoléculas sob o ponto de vista químico e bioquímico, bem como técnicas de detecção dos micro-organismos. Então, como nossa análise dos alimentos, é muito importante a gente lembrar que a gente vai verificar o seu poder nutricional, bem como vamos ver as outras condições a respeito de uma possível contaminação do mesmo. Para tal, a gente tem a vigilância sanitária, que verifica se os alimentos que estão sendo produzidos e consumidos estão sendo feitos com boa qualidade. Dentro do nosso conteúdo programático, então, nós temos a introdução à análise dos alimentos e a bioquímica. Nessa aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre a bioquímica deles. Vamos verificar métodos para essa análise dos alimentos, como é feita a amostragem e o preparo, a verificação da umidade e dos minerais, bem como os principais componentes, como os lipídios, proteínas, carboidratos, fibras e vitaminas no mesmo. Depois, já provavelmente no próximo bimestre, a gente vai verificar ainda sobre as alterações bioquímicas pós a morte e a microbiologia dos alimentos. Quais seriam os tipos de micro-organismos, quais são então os que ficam incidentes, que podem trazer casos de contaminação, deterioração e outras doenças. Aprenderemos sobre o controle de qualidade e como detectar os micro-organismos. Aqui temos algumas das bibliografias, tanto a básica quanto a complementar, que podem ser utilizadas. Então, a gente aprendeu, tanto na aula 1 como na aula 2, a importância sobre a análise dos alimentos, que é trazer informações tanto com relação à sua composição, valores nutricionais, às suas propriedades físico-químicas, mas também a importância de a gente ter uma segurança que aquele alimento que estamos consumindo ele está com uma boa qualidade, né, sem estar contaminado por micro-organismos. Então, o nosso objetivo é conhecer a composição química desses alimentos, verificar a sua ação dentro do organismo, como que o mesmo é deteriorado no metabolismo do organismo, verificar também seus valores alimentícios, calóricos, quais são as principais funções estruturais, hormonais de cada um dos alimentos e, por fim, também verificar propriedades físico-químicas e toxicológicas, como também o caso quando alguns alimentos sofrem alguma adulteração, contaminação ou alguma fraude. Então, se ele é vendido um determinado alimento e depois, quando é verificada a composição, na verdade ele está com alguns contaminantes presentes. Dentro da nossa análise microbiológica, vamos estudar os principais casos, então, como fungos e bactérias, e também vamos estar falando um pouco mais da salmonela, que é muito conhecida por uma contaminação em ovo, maionese, então ela sempre está presente e sempre é um perigo dela então estar contaminando quem se alimenta. Vamos ver Staphylococcus, Clostridium e assim por diante, essas doenças que podem ser transmitidas através do alimento. Bom, a nossa relação da bioquímica e dos alimentos, ela entra também dentro do curso de biomedicina e do curso de nutrição, de saúde, visto que quando nós temos uma alimentação boa, básica, a gente possui então todos os caracteres nutricionais
decorrentes do mesmo. Então é importante que a gente estude a bioquímica e conheça o que nós temos em cada um dos alimentos, quais seriam seus componentes químicos. Por isso, se destaca seu valor nutritivo ao homem e ela é, então, a bioquímica, uma ciência que vai estudar a estrutura, a formação dos processos químicos e também a informação nutricional que é essencial para que o organismo, então, tenha tanto sustento como funcione de maneira saudável. A bioquímica ainda pode ser definida como a ciência que estuda as 4 principais macromoléculas, que seriam carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, lembrando que essas são as moléculas orgânicas, e junto temos uma micromolécula, que são as vitaminas também. Temos outros compostos, que seriam inorgânicos, sem a presença do carbono, como a água e sais minerais, que também são importantes. Mas a bioquímica foca um pouco mais dentro dessas macromoléculas orgânicas, e quando nós falamos de macromoléculas, falamos que ela tem uma estrutura grande, formada por moléculas menores ou mais simples, então por isso essas moléculas mais complexas são estudadas dentro da bioquímica. Tem uma função biológica que vai desempenhar no bom comportamento, no bom funcionamento do organismo, para que ele seja então mantido sadio e no caso de algum organismo que esteja doente ou com a falta de algum dos nutrientes, é importante também que a gente consiga verificar qual que é o componente faltante para que você possa adicionar na alimentação e melhorar a saúde da pessoa. Bom, então a primeira parte é a definição da macromolécula, é aquela molécula formada por moléculas menores e as principais são os carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Os carboidratos, também chamados de carbono hidratado ou hidratados de carbono, eles têm a nossa função principal de fornecer energia e são divididos em glicogênio, quando é armazenamento de energia para os animais, em amido, que é o armazenamento de energia para os vegetais, e por fim a sacarose, que é uma junção da glicose com a frutose, que serve como fonte de energia tanto para os animais quanto para os vegetais. Então aqui a gente tem alguns exemplos de bons carboidratos, que normalmente são aqueles que quando você deseja perder peso, mas também é necessário manter o seu caráter estrutural e energético, você opta por esses tipos de carboidratos, como arroz integral, batata doce, inhame, aveia, entre outros. Depois, aprendemos sobre as proteínas que são vinculadas então à carne e à soja e têm uma função construtora. Então, a gente verifica que eles têm funções hormonais, estruturais, enzimáticas e de transporte. As proteínas são formadas por vários aminoácidos, em uma média de no mínimo 20 aminoácidos formam-se as proteínas. Depois vemos os lipídios, que são as gorduras. Temos a parte da gordura boa e da ruim, quando em excesso dos ultraprocessados, mas os lipídios entram então como um nome popular de gordura e óleos. Nós vemos no abacate, azeite de oliva, azeitona, salmão e também nozes e outras castanhas. São formadas por vários ácidos graxos. É muito importante então que a gente tenha esse equilíbrio alimentar, porque eles também servem como fonte energética e também para manter a temperatura corpórea e também para estar na nossa sinalização hormonal, como através do hormônio de crescimento. A nossa última macromolécula são os ácidos nucleicos, formados por DNA e RNA, que fornecem as nossas informações genéticas. A sua diferenciação está na base nitrogenada, visto que o DNA tem a estrutura da timina e o RNA a uracilo. Então aqui nós temos as principais biomoléculas orgânicas, as 4 macromoléculas, como carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, mas também como uma molécula orgânica, onde tem a presença de carbono, nós temos as vitaminas. Depois, estudamos sobre as biomoléculas inorgânicas. Ela recebe esse nome por não ter carbono em sua composição, que são principalmente a água e os sais minerais. Lembrando que a água é muito importante porque ela representa 70% do nosso peso, ela está presente no sangue através do plasma e ela também é considerada como um solvente universal devido à sua propriedade de coesão e de dissolver a maior parte das substâncias. Todo o nosso transporte de substâncias no organismo é feito pelo sangue, lembrando então que é por causa do plasma que contém uma grande quantidade de água. Ela também é responsável pela nossa regulação térmica, então em dias muito quentes é comum que a pessoa passe por um processo de sudorese, que ela sue e com isso então a sua temperatura é mantida.
Outra molécula, então, inorgânica são os sais minerais, também todos muito importantes para a nossa regulamentação. Então, temos aqui alguns exemplos dos minerais, quais seriam as suas funções no organismo e como devemos obter os mesmos. Então, verificamos na aula que, com o passar do tempo, as mulheres têm uma tendência a não conseguirem absorver muito cálcio, causando a osteoporose, enquanto os homens ficam com uma dificuldade de estar armazenando potássio, o que lhe causam câimbras, como contração muscular. Então, a gente verifica aqui como existem várias funções no organismo e como todos os minerais são importantes. Nesse último slide aqui, a gente consegue então verificar quais são as funções de cada uma dessas macromoléculas, bem como suas principais fontes alimentares. Aprendemos ainda que as proteínas são aquelas que em junções formam as enzimas e as enzimas são aquelas moléculas orgânicas que aumentam, aceleram a velocidade principalmente do nosso metabolismo. Então, as vitaminas e coenzimas servem justamente para facilitar o metabolismo do homem. Então, verificamos que como nossa fonte de energia é a parte que a gente vai obter a mesma é através da alimentação. Então, nós temos o metabolismo dividido em duas categorias principais, como o catabolismo, que é pela degradação, digestão, onde moléculas complexas se transformam em moléculas simples, mas também temos o anabolismo, que é a formação, por exemplo, celular e muscular, aonde moléculas simples são transformadas em moléculas complexas. Aprendemos na aula também sobre a diferença entre o metabolismo rápido e o lento, lembrando que o metabolismo lento normalmente tem um acúmulo das macromoléculas e se você tem uma alimentação onde você não tem um gasto energético, ele acaba então se acumulando como uma forma lipídica. E se nosso metabolismo está muito lento, é possível acelerá-lo através de alimentos termogênicos, como canela, gengibre, chás, cafés, entre outros. Verificamos ainda que o metabolismo pode ser dividido em três principais, como o basal, o hepático e o integrado, onde todos os órgãos atuam em conjunto. E é por isso que então temos nessa figura a representação, por exemplo, do cérebro, pâncreas, fígado, tecido adiposo, veia porta, intestino e músculo, como componentes desse metabolismo integrado, onde um responde ao outro. O nosso metabolismo basal é aquela quantidade de energia mínima que a gente gasta, mesmo estando com o corpo parado. Significa que o corpo deve continuar funcionando. Nós temos então esse gasto energético com os batimentos cardíacos, pressão arterial, respiração e também a manutenção da nossa temperatura. Depois, no metabolismo hepático, aprendemos que o fígado possui diversas funções importantes para o nosso corpo, como filtração e armazenamento no sangue, degradação dos xenobióticos e medicamentos, além de excretar a bile e participar de todo o processo dos metabolismos de carboidratos, lipídios, proteínas e hormônios. Depois vimos que gordura demais no fígado traz problemas também e bebidas demais e bebidas alcoólicas, por exemplo, faz também com que o nosso fígado possa sofrer de cirrose. Então temos também a questão dentro dos lipídios que existe o colesterol bom e o colesterol ruim, lembrando que o HDL é o bom e o LDL ruim. Quando tem um acúmulo do colesterol ruim, pode haver sim um entupimento das artérias, causando derrames e AVCs. Mas lembre que, de maneira geral, é bom sim que tenhamos os lipídios como boas condições de funcionamento no nosso organismo. Então, lipídios em excesso causam colesterol, assim como o açúcar em excesso causa a diabetes. Aprendemos que existem dois hormônios que são formados no pâncreas, como a insulina e o glucagon, que são responsáveis em retirar a glicose do sangue, assim como colocar a glicose no sangue. Então, se o sangue está com concentração muito elevada de glicose, a insulina retira e joga para o fígado, e quando estamos em jejum, com pouco glicose no sangue, o glucagon faz o efeito contrário de lançar a glicose para a corrente sanguínea. Aprendemos os efeitos da hiperglicemia e hipoglicemia e aprendemos que depois que nos alimentamos, aquele hormônio que nos dá a sensação de saciedade é a leptina. Por fim, aprendemos que a saúde e a alimentação elas caminham juntas, melhoram o nosso rendimento do trabalho, memória, concentração e melhora também o nosso sistema imunológico.
Vimos um pouco sobre a pirâmide alimentar, sobre como é a sua classificação em energéticos, construtores e reguladores, e verificamos que dentro dos benefícios de uma boa alimentação está a garantia de mais energia, prevenção de doenças infecciosas, a diminuição do risco de doenças crônicas como diabetes e também como colesterol alto, promove o crescimento e a renovação dos tecidos, uma alimentação boa melhora nosso rendimento e concentração, nos dá mais disposição e também regula os hormônios. Além disso, ajuda a prevenir o nosso envelhecimento precoce e melhora a qualidade do sono. Uma alimentação saudável e com qualidade, então, ela é muito importante. Aprendemos nessa aula um pouco mais da parte de bioquímica e sobre as estruturas e vamos aprender um pouco mais sobre a qualidade durante o percurso do nosso curso. Aproveito para lembrar que na semana que vem já temos um trabalho para ser entregue, que ele vale 1 ponto, pode ser entregue tanto pelo AVA como pessoalmente para a professora e já está disponível no AVA, então, para responder as perguntas. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, fico à disposição, tanto no e-mail quanto em sala de aula, para responder o que for necessário. Muito obrigada!